Um estudo recente mostra que 18% dos adultos de São Paulo já foram infectados pelo novo coronavírus. De acordo com pesquisadores, a cidade pode estar se aproximando da imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. O repórter Felipe Palma conversou sobre este assunto com um especialista. A gente recebe no Jornal da Câmara o doutor Celso Granato, que é médico e participou, é um dos responsáveis também por este levantamento, para a gente conseguir entender o que é este rebanho aqui em São Paulo. Bem, doutor, obrigado pela participação conosco. Eu queria que o senhor explicasse, em primeiro lugar, o que seria esta imunidade rebanho. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Como é que a gente pode definir essa imunidade de rebanho? Cada doença, especialmente aquelas causadas por vírus, elas dependem para sua permanência de que tenha vítimas novas, né? Se um vírus entra numa determinada população que todo mundo já teve a doença, ele não tem para onde ir. Se ele é um vírus novo, como esse coronavírus, chega numa população, ninguém teve essa doença, corre o risco de todo mundo ter. Então, entre esses dois extremos, de ninguém ter a doença e todo mundo ter a doença, existe um limite que a gente chama de imunidade de rebanho, quando o vírus passa a ter dificuldade para achar vítimas novas. E isso depende muito de cada vírus, né? Se você pegar, por exemplo, o vírus do sarampo, se você não tiver 90% das pessoas ou vacinadas ou que já tiveram a doença antes, esses 10% podem ter um surto. Tá? Então, a E com o imunidade do coronavírus é diferente. coronavírus é menor, é Esses números. 60%. Isso basicamente depende quantas pessoas uma pessoa doente é capaz de infectar. E no caso desse coronavírus, ele infecta entre 2 e 3 pessoas. Então a gente faz uma continha matemática que é muito simples, a gente chega em 60%. Né? Quer dizer que quando a gente passa de 60% da população acometida, ele já não tem muito mais vítima, ele tem dificuldade para achar vítima. E aí a epidemia tende a desaparecer. Agora, a cidade de São Paulo chegou nesse ponto de ter 60% da população já com anticorpos? Olha, Felipe, a gente ainda não sabe exatamente. O que nós sabemos agora, tanto baseado nesse estudo como alguns outros que estão sendo feitos, é que a população adulta de São Paulo está próxima de 20%. Só que o critério que se usa para chegar nesses 20% é a presença de anticorpos. É aquele teste que a gente chama de sorologia, né? Você colhe sangue da veia da pessoa e procura se ele tem anticorpos. Quem tem anticorpo é porque entrou em contato com o vírus. Só que a gente sabe também que não é todo mundo que faz anticorpos. Existe uma parte da população cuja principal resposta é um outro ramo da resposta imune, que se chama a resposta imune celular. É aquela que é feita pelos glóbulos brancos. Quando você soma as pessoas que têm anticorpos mais as pessoas que têm a resposta por glóbulos brancos, isso dá mais ou menos entre 40% e 50%. Então, talvez São Paulo não esteja já na imunidade de rebanho, mas está muito perto disso. E é lógico que o vírus já começa a ter dificuldade para se locomover, e a tendência nessa situação é que a epidemia começa a entrar num plano como o de São Paulo mesmo. Ele está numa curva que é paralela, ele já não está aumentando mais, a tendência é diminuir. Então, Claro que é um. Não, pode diga, falar. Não, complete. é que, na verdade, então, o que está acontecendo? Ele já não está subindo mais, ele já está horizontalizado e, a partir daqui, a gente imagina que ele possa começar a cair. Claro que é um dado oficial destes estudos que vocês estão realizando. Até que ponto que estes números podem ser levados em conta para que os governos possam flexibilizar cada vez mais também os diversos segmentos na cidade e a questão do isolamento social? Felipe, isso é importantíssimo, porque, em primeiro lugar, a gente sabe que esses números foram colhidos quando a gente já estava mais ou menos com um mês de flexibilização. Então, ele começa a refletir já, em parte,
essas medidas iniciais de flexibilização, né? Então, quer dizer, aparentemente não aumentou muito depois que a gente começou a flexibilizar ou ficou igual. Então, isso é uma boa notícia. Uma última questão de minha parte, doutor, em relação até à possibilidade da cidade de São Paulo atingir este índice da imunidade rebanho, mas o que não impede também do vírus entrar por outras portas, né, como outras pessoas que chegam e saem da cidade de São Paulo. Exatamente, isso é quase impossível a gente evitar. Existe um outro estudo, Felipe, que nós participamos, que foi coordenado pela professora Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical da USP, né? E nós documentamos que, quando o vírus chegou ao Brasil, ele entrou por mais de 100 vias. Teve mais de 100 pessoas de lugares diferentes do mundo, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, que trouxeram esse vírus para o Brasil. Quer dizer, como é que você consegue evitar, num país que recebe tantos turistas, né? No Nordeste, no Sudeste, no Sul, que nós precisamos disso também para a economia, né? Então, como é que você consegue segurar isso? Não consegue. Então, é muito importante a gente ter também, Felipe, essas medidas de conhecimento, como é que é a disseminação da doença entre nós, porque isso vai acontecer de novo e nós não vamos conseguir evitar a entrada, porque isso, se você fechar totalmente as fronteiras, você começa a ter também outro tipo de problema. Não é uma coisa que você consiga fazer, pelo menos por um tempo tão longo. E aí o que acontece? O vírus entra. Então nós precisamos ter medidas, conhecer bem a disseminação do vírus, para que a gente consiga evitar que ele se dissemine com muita rapidez e com muita amplitude, né? Concluindo, apesar da constatação de vocês através do levantamento, as medidas sanitárias, os protocolos também devem ser mantidos. Não dá para simplesmente abrir mão, né? Exatamente isso. Eu acho até, Felipe, que agora é um momento que a gente precisa ser especialmente cuidadoso, porque é a hora que a gente está abrindo, que se você não tomar cuidado, pode acontecer uma segunda onda. Então agora é a hora das pessoas continuarem usando máscara, continuarem lavando a mão, continuarem mantendo a distância social dentro do possível. Também a gente sabe que não é simples isso, mas dentro do possível, na verdade, reforçar as medidas de proteção individual. Celso Granato, que é infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury. Obrigado pela participação e pela contribuição conosco aqui. Muito obrigado, Felipe. Estou à sua disposição.